Bom dia, turma, tudo bem com vocês? E aí, como estão as coisas? Nessa terça-feira chuvosa aí, friazinha. Espero que você esteja acordado aí para poder estar acompanhando a aula com a gente hoje. Tema muito interessante, né? Vai ser uma civilização que provavelmente muitos de vocês já tiveram contato, que são os hebreus, né? O povo judeu, é o povo citado na Bíblia muitas vezes, né? Então, por isso que eu acho que é uma aula muito interessante e vocês já têm alguma base para estar acompanhando elas com a gente, né? Então, vamos lá, pessoal. É importante citar aqui que os hebreus, eles eram conhecidos por muitas formas. O nome muito comum são judeus, né? Judeus ou israelitas. E eles formavam uma civilização diferente das outras que a gente viu aqui, né? Porque eles não se fixaram e formaram um campo assim com grandes prédios, com tudo aquilo, pelo menos não na maior parte da vida deles. A princípio, os judeus eram tribos, né? Tribos seminômades, ou seja, eles ficam um tempo no lugar, depois viajam de novo, e viajam de novo, e viajam de novo, para poder estar sobrevivendo, ao invés de fixar em um lugar só. Essas 12 tribos viviam principalmente do pastoreio, né? Por isso que na Bíblia é muito comum a referência com as ovelhas, né? Com o gado, porque os hebreus eles eram ótimos pastores e eles iam viajando com os seus rebanhos, né? Ao longo ali do Oriente Médio. Aqui eu coloquei umas datas só para vocês terem uma noção, né? 2000 anos antes de Cristo, é a primeira referência que nós temos sobre o povo hebreu. Eles saem da Mesopotâmia, ou seja, que eles já estavam em contato com o povo. Depois eles vão para Canaã, né? Lá eles vivem 300 anos. Depois eles vão para o Egito, depois eles voltam para Canaã, depois são conquistados pelos persas. Então eles têm muitos contatos com muitos povos diferentes, por eles não habitarem só um único lugar. E aí por que a gente vai estar estudando aqui os hebreus, né? Já que eles não formaram nenhum grande império, né? Não conquistaram várias porções de terra, é que eles deixaram uma herança cultural para a gente, ou seja, é graças a eles que muitas coisas mudaram. Os hebreus foram os primeiros a cultuar um único Deus, ou seja, eles foram o primeiro povo monoteísta do mundo, ou seja, monoteísmo, um Deus só, um único Deus, que é esse Deus que a gente cultua até hoje, né? Que a gente chama só de Deus, mas o nome dele é Jeová, né? Os hebreus chamavam de Javé. E isso foi uma contribuição muito grande deles. Eles foram os povos que se iniciaram a escrita da Bíblia. O Antigo Testamento é o livro sagrado para eles também, que eles chamam de Torá ou Pentateuco. Então, é graças a eles que a Bíblia tem uma origem, mas a gente vai ver isso mais para frente. Aqui o importante era só explicar para vocês a importância deles, né? Como que eles são presentes na nossa vida até os dias de hoje. Sendo assim, pessoal, a Bíblia é a maior fonte histórica, ou seja, é de onde a gente tira boa parte do nosso conhecimento sobre o povo hebreu. E não é pouca coisa, porque eles que iniciaram a escrita desse livro, e esse livro que influenciou o cristianismo e depois o islamismo, hoje é seguido por mais de 55,5% da pessoa do mundo. Ou seja, é impressionante como um povo que não formou um grande império conseguiu difundir tanto assim a sua cultura e hoje a gente está mergulhado nela. Então vamos contar um pouco aqui para vocês, de maneira bem rápida, pessoal, um pouco da história dos hebreus, né? No início, 2000 anos antes de Cristo, os hebreus eles eram guiados pelos chamados patriarcas, ou seja, as tribos se reuniam e elegiam alguém para poder guiar eles nas suas viagens, nas suas peregrinações, né? O mais famoso dos patriarcas dessa época foi Abraão, que conduziu seu povo saindo da Mesopotâmia para a terra prometida de Canaã. Porque a Mesopotâmia, né, como diz lá na Bíblia, era um lugar muito profano, assim, de muito pecado.
Então eles saem de lá e vão para Canaã. A questão é que depois de mais ou menos uns 300 anos morando em Canaã, a terra começou a se tornar muito árida, muito ruim para plantar, né? E eles decidiram sair de lá e ir para o Egito, onde a fertilidade do Nilo ali ia trazer muita comida para eles. Essa época é a época daquela famosa passagem de José do Egito, né? Por quê? Porque, como a gente já viu os egípcios, né, o líder deles era o faraó, José se tornou muito amigo do faraó Apop. E essa amizade entre eles levou que a uma amizade muito boa do povo egípcio com o povo hebraico. Mas o que acontece? Depois que a dinastia do faraó Apop ela terminou, ou seja, ele e os seus filhos morreram, os demais faraós tentaram escravizar o povo judeu. E o povo judeu não ficou nada feliz com isso, deu início àquela passagem que a gente conhece como o Êxodo, né? Ou seja, a fuga dos hebreus do Egito de volta para a Terra Sagrada. Aí é nessa passagem que tem a abertura do Mar Vermelho, quando Moisés, liderando seu povo, abre o Mar Vermelho para que o povo passe e o exército do faraó depois é engolido pelo mar. O que ocorre aqui nesse trajeto, ó, pessoal, eles saem de Ramsés no Egito, passam por Pitom, descem, vão até que o Monte Sinai, que fica no meio do deserto do Sinai, depois sobem para Cádiz, Barménia, Gaza, fazem essa voltinha aqui e chegam em Jericó, que também é uma cidade muito famosa na Bíblia. Tem que gravar esse trajeto aqui, hein, pessoal, porque depois vai estar nas atividades. Como muitos hebreus estavam praguejando contra Deus, essa viagem durou 40 anos como uma forma de punição, e nesse tempo Moisés recebeu a inspiração para escrever os 10 mandamentos, que a gente vai ver já já quando a gente falar da religião. Chegando na Terra Prometida, acontece que os hebreus percebem que ela já estava ocupada por outros povos, como os cananeus, filisteus, amonitas e amalequitas. Para reconquistar essas terras, não adiantava que cada tribo lutasse sozinha contra esses povos, porque eles eram muito fortes. Então as 12 tribos decidiram se unir num único reino, chamado Reino de Israel. O primeiro rei foi Saul, que era um antigo juiz de tribo da era dos juízes, né? E ele foi reconhecido como escolhido por Deus para liderar todo o povo hebreu na reconquista de Canaã. Ele foi responsável por derrotar os amonitas e os amalequitas, mas nas guerras contra os filisteus ele acabou perdendo, né? E infelizmente ele não conseguiu concluir essa missão. Vem então o segundo rei, né? Que foi o rei Davi. Davi não era filho de Saul. Davi ele era um camponês normal. Mas dado que é uma profecia, né? Dizia-se que uma pessoa normal, mais virtuosa e mais temente a Deus do que Saul, tomaria o lugar dele, mesmo sem ser de sangue real, mesmo sem ser de origem nobre. Essa pessoa foi Davi, que mostrou o seu valor quando derrotou o gigante Golias. Todo mundo conhece essas passagens, né? Aqui a gente tenta dar uma passagem mais rápida, mas é histórias interessantes, depois vale a pena vocês estarem vendo. O rei Davi, ele sim tinha muita destreza militar, né? Ele conseguiu derrotar os cananeus e os filisteus, consolidando a presença do povo hebreu em Canaã. Inclusive aqui, para vocês estarem sabendo, né? A estrela de 6 pontas, um triângulo para cima e um triângulo para baixo, a estrela de Davi se tornou símbolo oficial da religião judaica e do Estado de Israel, que até os dias de hoje utilizam esse símbolo. É o símbolo mais reconhecido da religião judaica. O terceiro rei foi o rei Salomão, né? Muito famoso. O rei Salomão, ele cessou o impulso expansionista, né, do reino de Israel e decidiu governar em paz, focando muito
na justiça, né, e no enriquecimento do povo de Israel. Ele se dizia o rei mais rico e mais sábio de todos que o precederam, ou seja, de todos que vieram antes dele. Durante o reino de Salomão, Israel vive seu apogeu, ou seja, seu melhor momento, de maior extensão territorial, aqui tudo que eles conseguiram pegar, né? Só que com a morte de Salomão, toda essa riqueza que ele acumulou gerou muita cobiça, né? E o reino de Israel acabou sendo partido no meio. As tribos do norte, elas formaram um reino autônomo, que manteve o nome de Reino de Israel, mas era outro reino, governado por Omri, onde outros deuses passaram a ser cultuados. E isso era proibido pela Bíblia, pelo livro Torá, né, deles. Já ao sul surgiu o reino de Judá, que também é citado na Bíblia, né, que foram governados por Reoboão, filho de Salomão mesmo. E aqui apenas Jeová se mantinha como Deus. Esses eventos, eles enfraqueceram o povo judeu, né, que agora estava separado, e daí por diante eles foram conquistados por outros povos, pelos persas, pelos romanos, né, e perderam a sua autonomia ali. Então, depois de contar um pouco da história dos judeus, é importante a gente ter em mente que a religião judaica, ela foi, sem dúvida, a matriz das principais religiões que existem hoje. O cristianismo, que o islamismo. Esses princípios do monoteísmo, ou seja, cultuar apenas um Deus e acreditar na vida após a morte e reconhecer o Antigo Testamento como livro sagrado, que está presente nos católicos, nos protestantes, nos islâmicos, nos cristãos ortodoxos, xiitas, sunitas, foi criado com eles. Eles deram esse pontapé, esse princípio nos meios religiosos, né? E os 10 mandamentos, né? Que nós temos aqui: amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar os domingos de festa de guarda, honrar pai e mãe. Aqui, ó, algumas traduções colocam como sábado, depende de qual religião você faz parte. Não tem problema. De você não matar, de você não pecar contra a castidade, não furtar. Esses mandamentos também são reconhecidos como coisas certas em várias religiões. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre o povo hebreu, um povo muito interessante, e que tenha contribuído aí para vocês entenderem um pouco mais sobre a religião que nos rodeia. Um ótimo dia para vocês, tudo de bom, pessoal, até a próxima.